talvez um dos textos mais missionários que existe na Bíblia, Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Estarei lendo na revista, na tradução, revista, na versão revista e atualizada. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai querido, continua a falar aos nossos corações, Senhor. Assim clamamos em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus, o seu nascimento, muitos aspectos da sua vida, o seu sofrimento, a sua morte vicária, seu sepultamento, sua ressurreição. Jesus ressuscitou depois de estar morto por 3 dias e ascendeu de volta ao céu, onde está vivo à direita de Deus. Aqui no Evangelho de Mateus, a gente vê o registro das últimas palavras do Senhor Jesus enquanto estava aqui na terra. Últimas, não é? Na grande comissão, nós, como também os primeiros discípulos, recebemos uma ordem clara do Senhor Jesus, não é? Interessante é que, primeiro, ele dá as suas credenciais como grande líder que ele é, o grande comandante que ele é, como que, sabendo que os seus subordinados precisavam dessas credenciais, antes dele dar a grande comissão, antes dele fazer essa ordenança, ele vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus aqui manifesta-se como o líder soberano que ele é. Jesus é aquele que está no controle de tudo que está acontecendo no céu e na terra. Se você observar em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, versículo do 13 ao 19, a gente vê um relato de quem o Senhor Jesus é, porque, irmãos, de vez em quando eu falo sobre isso aqui, pasmem, mesmo entre nós crentes, tem muita gente que faz distinção entre Deus, entre o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Tem muita gente em nosso meio que ainda considera o Senhor Jesus como aquele bom homem, aquele bom mestre, e se esquece de que Jesus é Deus. E Jesus faz questão de, ao dar a grande comissão para os discípulos e para a igreja, ele faz questão de dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vejam quem é esse que diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre ele. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o Senhor Jesus. Esse é quem acabou de dizer: toda autoridade
me foi dada no céu e na terra. É justamente por isso, prezados, que as Escrituras nos dizem repetidas vezes para não termos medo de nada. Não podemos ter medo de nada, não precisamos ter medo de nada, principalmente quando estamos envolvidos na obra do Senhor, porque aquele que nos envia, aquele que ordena que a gente pregue o Evangelho, tem toda a autoridade no céu e na terra. E depois a gente vai ver o que ele falou para os discípulos e para a igreja. Simplesmente porque o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, deu o controle de tudo ao Filho, e Ele então nos apresenta a grande comissão. Então, com base nessa autoridade daquele que está no controle de tudo, nossa atitude deve ser a de fazer discípulos, que é o que o Senhor Jesus disse em seguida: vão por todo mundo, pregue o Evangelho, fazei discípulos por onde vocês passarem. É importante observar, prezados, que Jesus não nos diz para irmos e fazermos membros de igreja, não. Ele nem mesmo diz para irmos e fazermos cristãos, também não. Ele com certeza também não nos diz para irmos e tornarmos as pessoas melhores. Ele não diz para a gente ir transformar o mundo, fazer do mundo um lugar melhor, porque tem muita gente com essa conversinha aí de que o mundo vai melhorar, que nós precisamos pregar o Evangelho para o mundo melhorar. O mundo não vai melhorar nunca. Pessoas precisam ser transformadas para poderem habitar o céu. Queridos, definitivamente Jesus disse que deveríamos ir e fazer discípulos. De uma forma bem simplista, prezados, um discípulo é simplesmente alguém que aprendeu algo de Jesus e depois conta a outra pessoa o que aprendeu dele. Por isso Jesus transforma. Esse tema é tão incrível. É tão incrível. Ser discípulo do Senhor Jesus é sair e dizer o que aprendeu dele para outras pessoas. Definitivamente não importa o que ele nos diz para fazer, aonde ele nos diz para ir, ou o que ele nos diz para falar. Podemos ser obedientes, sem medo das consequências, afinal somos comissionados por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Foi isso que deu poder e autoridade para os discípulos, foi isso que deu autoridade para a igreja primitiva avançar, foi isso que deu poder para Estevão pregar com tanta ousadia, foi isso que fez com que Paulo se levantasse do chão e saísse para pregar o Evangelho para o mundo inteiro da sua época. Esta autoridade do Senhor Jesus conferida aos seus discípulos. Mas você pode estar se perguntando, como é que eu ajo como um discípulo de Jesus? Interessante isso. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que acha que discipulado é você criar uma sala e colocar uma plaquinha lá na porta da sala, assim, sala de discipulado. E então você está fazendo discípulo. Lê do engano. Não é assim que se faz discípulo. Quando Jesus diz, ide, fazei discípulos, literalmente, Jesus está dizendo, quando você for para qualquer lugar, fala para as pessoas o que você aprendeu sobre Cristo. É isso. Seja onde você for, vá intencionalmente, vá como quem tem uma missão a cumprir. Quando você for ao supermercado, na farmácia, na faculdade, quando você for abastecer seu carro, vá com a intenção de encontrar pessoas e contar a elas o que você sabe sobre o Senhor Jesus, como Ele transformou a sua vida. Você não tem que inventar a roda, você não tem que fazer um curso de teologia para dizer para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, não. Você só tem que contar o que Ele fez. Simples assim. Por isso eu gosto demais daquela história da mulher samaritana. Naquela conversa que Jesus tem com ela ali, Jesus revelou tudo para ela.
E ela simplesmente ficou impressionada com tudo aquilo, voltou na cidade e contou: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo de mim. Eu encontrei um homem que sabe o sofrimento que eu tenho. Eu encontrei um homem que descobriu que eu estava buscando felicidade em casamentos. Ele mesmo disse para mim que sabia que eu já estava no 6º casamento e que eu era muito infeliz. Ele revelou tudo sobre mim. E o que aconteceu? Aquelas pessoas, uma multidão, veio após ela, querendo ter um encontro com o Senhor Jesus também. É assim que funciona. Simplesmente conte para os outros o que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ser um pastor, um missionário formado. Você não precisa fazer um curso de evangelismo. Você não sabe dar uma receita de um bolo? Você não sabe contar uma notícia que você ouviu? Conte as boas novas da sua vida, do seu encontro com o Senhor Jesus. Quando Jesus deu esta ordem aos seus discípulos, foi o fim de seu ministério terreno aqui nesse mundo. Mas Jesus esperava que fosse o começo do ministério dele através de nós, aqui nessa terra. A gente não obedece à grande comissão para sermos aceitos no céu, não, prezados. A gente obedece à grande comissão simplesmente porque já fomos aceitos. Esse é o assunto da grande comissão. Nós vamos dizer para as pessoas que vamos para o céu, não por arrogância, não por sermos melhores do que outras pessoas. Nós vamos dizer para as pessoas que vamos para o céu, porque Jesus nos transformou. Jesus morreu por nós. O Deus Todo-Poderoso se encarnou na pessoa do Senhor Jesus e nos salvou. É por isso que nós cumpriremos a grande comissão, porque queremos que outras pessoas tenham o que nós temos. Nós cumpriremos a grande comissão porque queremos que um maior número de pessoas seja salvo assim como nós fomos. E porque cumprir a grande comissão é completar a missão que o Senhor Jesus começou. Conta-se, acho que até já contei essa história aqui. Conta-se que de um ateu, muito irônico, meio boçal, que gostava de tirar onda, né? Mas que falou algo muito verdadeiro. Conta-se que após ele ter sido muito bem evangelizado, ele então disse para aquele que o evangelizou, que tudo aquilo que ele tinha ouvido era besteira. Mas como ele gostou do rapaz que tentou convencê-lo, então ele terminou assim a fala dele, o ateu. Olha o que o ateu disse para aquele rapaz: se é nisso que você realmente acredita, se essa é a sua crença honesta sobre como alguém pode ter a vida eterna no céu, então quão ruim alguém seria, e quanto ódio, quanto egoísmo alguém teria no coração se não contasse essa verdade que tanto acredita. Interessante, né? Às vezes parece que nós não acreditamos na mensagem que temos. Às vezes parece que nós não acreditamos na transformação que ocorreu em nossas vidas. Porque muitas vezes nós não aproveitamos as oportunidades, nós não contamos. Por que será? E é disso que estamos falando, prezados. Estamos falando da anunciação de algo tão verdadeiro e que nos transformou tanto e que é capaz de transformar tantos outros. É por isso que todo crente, assim que ele fosse alcançado, ele tinha que sair correndo, contando para os outros. Porque afinal, quando esse crente se converteu, ele ficou livre de uma condenação horrível.
eterna. Então, nada mais coerente do que esse crente sair correndo para contar para os outros o que Jesus fez. Mas, então, uma pergunta importante: o que nos impede de darmos o nosso testemunho para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, para um parente? A gente não tem que ter feito um curso de teologia. A gente tem apenas que saber dizer, do nosso jeito, que de fato e de verdade o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que fomos tremendamente transformados por essa verdade maravilhosa. E que tal começar a praticar isto vivendo como novas criaturas? Quando vivemos como o Senhor Jesus nos instruiu a viver, faremos com que os outros desejem o que nós temos. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho que a minha mãe me deu. Ela estava passando em frente à casa de um vizinho, um moço lá que ele não era muito amigável assim, não era muito de conversar, mas um dia ele via a luta da minha mãe com 8 filhos, e perguntou, e a minha mãe passou cantando, não sei, e ele falou assim: Dona Dalva, eu vejo a luta da senhora, 8 filhos, nesse tempo a mamãe punha a gente para vender as coisas para ela, a gente vendia rosca na casa para os vizinhos e tudo, era uma luta, e ele falou assim: eu vejo a luta da senhora, mas a senhora é sempre tão disposta, tão alegre, tão amável, como é que é isso? Como é que isso funciona? E a mamãe, na simplicidade dela, disse: é Jesus, meu filho, é Jesus, é o meu Senhor que faz isso, a minha alegria vem do Senhor. Mas eu queria partir para finalizar esta reflexão e partir para a segunda parte dela, que é a promessa de Jesus na grande comissão. Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. E Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus faz algo fantástico aqui, prezado. O Senhor Jesus nos ordena a uma missão que não tem fim aqui nessa vida. Contudo, por causa da grandiosidade dessa grande comissão, Ele nos assegura a sua gloriosa presença conosco. A minha presença vai com vocês, diz o Senhor Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias dessa empreitada. Vocês não ficarão um dia sequer sozinhos. Em momento algum vocês se sentirão abandonados. Que coisa incrível! Temos toda condição de realizar a obra que Deus nos chama para realizar, queridos, porque aquele que tem toda a autoridade sobre tudo, não somente nos manda, mas vai conosco. Ele vai na frente, porque é assim que funciona. O mesmo que chama é o que vai, é o que supre as nossas necessidades, é o que nos protege, é o que nos dá poder, é o que nos consola, é o que nos conforta. Que coisa impressionante! O Senhor Jesus jamais desampara alguém que se dispõe a servi-lo em sua maravilhosa seara. Eu falei sobre isso domingo passado, falei sobre Jonas. Porque eu fico aqui me perguntando por que a gente não testemunha mais? Por que a gente não sai mais vezes dizendo para as pessoas sobre esse Jesus transforma? Mas muitas pessoas não têm comunicado o Evangelho, não tem muitos aqui, por exemplo. Eu não duvido que em nosso meio tenha jovens que sente um desejo de ir para um seminário, se tornar um pastor, ou um missionário, ou uma missionária. Mas o que acontece que cada vez temos menos vocacionados? Eu acho que muito é daquilo que aconteceu, que eu falei domingo passado sobre Jonas.
muitos não têm ido, não têm atendido o chamado do Senhor, porque não se veem lá na frente com o Senhor Jesus do lado. Nada me tira da cabeça que foi isso que fez Jonas, ao invés de ir para Nínive, pegar um navio e ir para Tarsis. Jonas sabia como eram os ninivitas, e pensou o quê? Eu lá em Nínive? Você está maluco? Como é que eu vou para Nínive? Mas bastaria ele pensar, quando eu chegar em Nínive, o Senhor já vai estar lá. Amém, Micael? Amém, Tainã? Porque eu disse para eles, quando eles iam para Belém, eu falei para eles, olha, vocês vão chegar em Belém, e o Papai do Céu vai estar lá, já vai estar lá. A gente tem às vezes um medo do desconhecido, não é? O Deus que nos chama, é o Deus que nos aponta o caminho, é o Deus que diz, vá e eu estarei com você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Como eu poderia ficar aqui a noite inteira contando para vocês o quanto Deus foi fiel comigo e com a Marley no nosso ministério. Fomos trabalhar no meio dos índios, numa missão que não paga salário para os seus membros. Nós éramos responsáveis em captar os recursos para o nosso ministério. Mas nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou. O Senhor em todo tempo esteve conosco, porque Deus não nos chama para desonra. Deus não nos chama para nos envergonhar. Deus nos chama porque quer nos dar o privilégio de servi-lo. E quando nós atendemos o seu chamado, Ele prepara tudo. Ele prepara tudo. É assim que funciona. Eu não sei como que tem ficado o seu coração nesses dias, ouvindo tantos desafios. Vocês jovens, eu não sei como é que vocês têm administrado. Às vezes os jovens escutam tanto que a vida de um pastor, a vida de um missionário, é uma vida tão difícil, é uma vida... É nada. Vida difícil é vida longe do centro da vontade do Senhor. Uma vida no centro da vontade do Senhor é a melhor vida para ser vivida, a melhor. Que lá, quando você estiver na realização da obra do Senhor, você vai poder dizer que não tem um Bill Gates, não tem um Elon Musk, não tem um Bezos, não tem a pessoa mais brilhante que você conhecer, nenhuma dessas pessoas vai poder dizer que é mais realizado do que você. Sabe por quê? Porque você estará servindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, ao General Invicto, a um Deus que nunca perdeu uma batalha, ao Deus que criou os céus e a terra. Então, jovens e até adultos aqui, eu tive uma colega no seminário, que foi para o seminário, ela ficou viúva, e foi para o seminário com 4 criancinhas pequenininhas, e todo mundo falou para ela, inclusive pessoas da família, você é maluca, você está indo para trabalhar com índios, você acabou de perder o marido, você tem 4 filhos pequenos, que maluquice é essa? E ela disse, Deus está me chamando, e se Ele está me chamando, Ele não vai me desamparar. Só para resumir a história da Carminha, ela continua servindo ao Senhor até hoje. Os 4 filhos são missionários. Os 4 filhos servem ao Senhor hoje. E quando Deus chamou a Carminha, viúva com 4 filhos pequenos, dentre outras coisas, Deus estava salvando a Carminha,
salvando aquelas crianças. Aquelas crianças receberam a melhor educação do mundo. Elas foram criadas, elas perderam um pai, mas tiveram 50 pais, elas tiveram um tanto de gente que ajudou a Carminha a cuidar daqueles meninos. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. O grande problema de muitas pessoas é se verem em Nínive, sem o Senhor Jesus do lado. Mas se Deus está te chamando, saiba que a obra que Ele tem, que Ele quer realizar através de você, é uma obra que Ele vai realizar junto com você. Ele vai te proteger, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai cuidar de você. É assim que funciona. É assim que Deus deseja que nós olhemos para Ele naquilo que Ele nos pede, vendo, agindo, realizando, fazendo através de nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus, Tu primeiramente disseste que toda autoridade te fora dada no céu e na terra. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus encarnado. Em Ti reside toda a plenitude. E Tu ordenaste que proclamássemos o Evangelho. Mas o Senhor também, além das credenciais e da ordem que o Senhor nos dá, o Senhor nos faz uma promessa incrível, que a Tua presença iria conosco. Tu prometeste que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a pensar na Tua obra nessa perspectiva das Suas credenciais, daquilo que Tu nos manda e da Tua promessa de estar conosco. De forma especial, Senhor, e muito pessoal, eu quero Te agradecer, Pai. Tu nunca faltaste, Senhor. Tu sempre estiveste conosco. Tu és um Deus que cumpre todas as Suas promessas. E eu Te peço em nome do Senhor Jesus, se há alguém aqui, Senhor, que tem lá no íntimo um desejo de Te servir integralmente nesta obra, ajuda, Senhor, estes a pensarem assim, que o que chama, o Todo-Poderoso que chama, é o Todo-Poderoso que cuida, é o Todo-Poderoso que vai à frente, preparando-nos o caminho. Assim eu oro, em nome de Jesus.